A menor dúvida. Pessoal, vamos compartilhar urgente nesse momento ataques na fronteira Síria-Iraque visando, segundo a última informação que nós recebemos aqui, comandante, 25 caminhões, um comboio, assim relata a mídia israelense, 25 caminhões iranianos, esse é um relato da mídia israelense, naturalmente como a cobertura de ontem, nesse momento e nesse contexto, nós temos que tomar todo o cuidado para que nós não incorramos nem no superestimar, nem no subestimar as notícias que chegam. A gente sabe, tem familiaridade, como é que esse submundo, né, das redes sociais, onde vídeos antigos acabam se somando a vídeos atualizados, operações psicológicas, tudo isso. Então, na realidade, eu vejo o Azerbaijão esvaziar a embaixada em Teherã, isso é um fato concreto, deixou 5 funcionários apenas para custodiar o prédio. Então, não há atividade diplomática. Diminuiu o corpo diplomático em Tabriz, que é praticamente uma cidade que tem uma minoria turco-azeri, ou azeri, população turquificada, essa é uma outra polêmica, mas que tem uma população vinculada aí aos azeris importante. Antes desse atentado, o que me deixou bastante intrigado foi uma declaração do Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão, dizendo que o Irã era um país onde não havia muita segurança para o exercício da atividade diplomática. Por quê? Porque, na realidade, eles diziam que essas situações aí criadas por essa tentativa de revolução colorida, de primavera, colocavam a coisa numa situação de instabilidade, de perigo que não deveria ser negligenciada. Então, a gente também ontem viu muita notícia de que esses drones poderiam ter partido do Azerbaijão. Eu queria alertar ao público dos 2 canais, e quem está acompanhando no Twitch, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, que há um trabalho feito pelo comandante Robson recentemente em relação aos tentáculos da própria ação da inteligência azeri e suas ligações aí com interesses transnacionais, que precisa ser visto. É uma live que está no canal Arte da Guerra, vocês precisam ver, eu vou compartilhar daqui a pouquinho novamente no Twitter, mas eu vejo com muita preocupação, comandante. Agora, as informações que chegam de canais, inclusive iranianos, nesse momento, dão conta que há um ataque também contra uma base, tá certo? Uma base iraniana na região do Azerbaijão iraniano, uma base da Guarda Revolucionária Iraniana, teria também sido atingida por drones. Então, tudo isso, claro, o governo iraniano, se não é como o chinês, em relação ao fato de... Eles são bastante cuidadosos, eles são bastante cautelosos, eles não vão entrar em nenhuma situação de maneira impensada. Esse é um fato. Agora, me parece que esse escalar de hostilidades propõe, ou pelo menos há a perspectiva, de que possa acontecer algum tipo de escalada, e aí a gente não sabe como é que isso termina. Nesse momento chegam informações adicionais que os ataques teriam visado a cidade de Caim, que fica localizada na província iraquiana de Âmbar, aquela província de Âmbar que os Estados Unidos tiveram muito problema ali com grupos de resistência... Oeste do Iraque. Oeste do Iraque. Inclusive, muitas empreiteiras brasileiras operaram em Âmbar, em Fallujah, em Ramadi, quer dizer, o brasileiro talvez não soubesse disso, como soube por ocasião da insurgência iraquiana contra as tropas dos Estados Unidos, mas muitas empresas brasileiras, a Mendes Júnior operou lá, para construir a famosa rodovia Bagdá-Amman, não é? Nós fizemos uma live também no Arte da Guerra para falar sobre isso, sobre o livro lá do Leonardo Atushi, né, quando a gente comentou também sobre essa realidade. Agora, me preocupa muito isso, esse ataque teria acontecido na província de Âmbar, visando 25 caminhões pertencentes a um grupo pró-iraniano, e havia, segundo relatos que chegam agora de várias frentes, de várias fontes no Oriente Médio, havia um sobrevoo insistente de aviões dos Estados Unidos na região no dia de ontem. Tudo isso ainda de caráter especulativo. Mas se houver uma resposta iraniana, no contexto do que a gente está vivendo na Ucrânia, há risco das coisas saírem de controle, não, comandante? Sim. Olha, eu acho o seguinte, Rogério, eu penso da seguinte forma. Se os Estados Unidos começarem a escalar o Oriente Médio, que eles vão rifar a Ucrânia. Não tem perna para duas operações. Eles já estão bem no limite. Você vê o relatório, saiu um relatório da RAND hoje, e a RAND, eu acho que ela indica muita coisa
de como pensa, né, o establishment americano, eles já estão começando a ver que essa guerra da Ucrânia, ela começa assim, a entrar na zona do prejuízo para os Estados Unidos, por uma série de fatores, tanto em termos de imagem, como em termos de logísticos, como também pelo fato de que o regime do Zelensky é um poço sem fim. A movimentação no governo do Zelensky nos últimos 15 dias foi bastante anormal. Parece que ontem o vice-primeiro-ministro da defesa da Ucrânia, ele está sob fogo, parece que está para ser retirado do governo aí. Então, acho que muita gente em Washington, eu vi inclusive uma declaração do general Barry McCarthy hoje num canal americano, dizendo que mesmo um batalhão de carros de combate Abrams não significaria nada para o esforço de guerra da Ucrânia em virtude, eu já tinha colocado isso em vídeo, em virtude do volume das operações. Eu penso que talvez uma parte da elite americana esteja começando a lavar as mãos. Agora, eu acho assim, eu coloco as coisas dessa forma. Se houver vamos dizer o seguinte, um aumento do esforço americano no Oriente Médio, é um indicativo seguro de que eles vão abandonar a Ucrânia. Aliás, a política americana é uma coisa errática, né? Porque ficaram um grande tempo no Oriente Médio, não resolveram nada, só acabaram fazendo mais confusão lá. Essa é uma realidade. Aí voltaram as atenções para a Ucrânia. As coisas não vão bem na Ucrânia para os Estados Unidos, é um fato. Né? E não obstante as bobagens que a imprensa fala, elas não vão bem lá. E agora, quer dizer, eles vão sair do cenário ucraniano para voltar ao cenário do Oriente Médio. Quer dizer, é uma coisa errática, né? O país parece que não tem direção no que eles